Oi, para você estar me escutando, prazer te receber aqui, seja bem-vindo neste canal. E o tema desse vídeo hoje é bem polêmico. Sim, você tem que ser protagonista da sua história e não deixar a sua história na mão de terceiro. Ou seja, você tem que ser o protagonista principal da sua história e não o coadjuvante da sua história. Ontem eu estava vendo no TED, né, que eu gosto de assistir palestra. Eu esqueci o nome da palestrante e ela falava justamente sobre isso. E eu falei, por que não fazer um vídeo que fala justamente sobre isso? Porque quantos de nós, em vez de ser protagonista da nossa história, a gente acaba sendo mais vítima do que protagonista, sabe? Você é aquela pessoa que, em vez de assumir a responsabilidade, ser o ator, a autora principal da sua vida, você ou coloca a sua história na mão de terceiros e se torna o coadjuvante, né? É igual um filme, por exemplo. Ou vítima. O que eu quero dizer com isso, com vítima? Aquela pessoa que sempre está reclamando, sempre está fazendo afirmações negativas em si mesmo, sempre está com sentimento de culpa que não merece, entendeu? Isso é se colocar no papel de uma pessoa de vítima e não de ser protagonista, sabe? E aí eu anotei aqui uns tópicos bem interessantes que eu pensei, o que um protagonista de um filme faz? Né? O que o protagonista de um filme ele é? O que ele representa? E aí eu escrevi assim, o protagonista de um filme, ele é o personagem principal da história, que conduz a narrativa e o que o seu público geralmente mais se identifica, ou seja, aquela pessoa que é protagonista e tudo, né, que se destaca num filme, numa novela, numa série, é aquela pessoa que ela é o autor principal ali da sua história, ela vai narrando a sua história, e vai ter valores, comportamento que o público vai se identificar. E aí tem alguns 3 tópicos aqui que eu anotei que um protagonista ele tem que ter. Ser o foco da história, né? Então, quando a pessoa é protagonista de um filme, ela tem que ser o foco da história. Alguma situação vai acontecer com essa pessoa que vai ser o foco dela do início até o fim. Ter um objetivo claro. Essa pessoa que é protagonista, ela vai ter um objetivo claro. Você vê em filmes, por exemplo, quem tá na cena de protagonista, ele tem alguma situação para resolver, algum mistério para resolver, entendeu? Para descobrir. Alguma coisa assim. Alguma coisa do passado. Enfim, que essa pessoa tem uma missão, vamos dizer, né? Então é isso que fortalece ali aquela imagem daquele personagem. Enfrentar desafios e conflitos. Então o protagonista ele vai ter que enfrentar desafios e conflitos, né? É o que a gente vê nos filmes, nas séries. Passam por várias situações e tal, vários momentos de descoberta, de alegria, de dor, de conflitos. É uma jornada, realmente uma grande missão, né? E essa pessoa, esse protagonista, ele vai mostrar uma cena que vai estar evoluindo ao longo do filme, né? Então essa pessoa tá ali atuando, e aí já viu aqueles filmes que a pessoa depois chega, vamos supor, tem aquelas cenas que talvez é sequestrado, ou some, e aí depois chega transformado, é outra pessoa, enfim, vai evoluindo, né? Ou deixa uma missão ali no final do filme, de alguma coisa que aprendeu ali, é a pessoa, alguma coisa que conquistou, enfim, né? Depende da narração, enfim, do contexto. Mas o que eu quero passar com isso aqui, que todos nós, assim como filmes e séries, nós somos protagonistas também, né? Do filme da vida, da narrativa da vida. Então, quando você está passando por essas situações igual o protagonista aqui de um filme passa, né? Conflitos, desafios, descobertas, você tem uma missão, um propósito ali, você vê que o protagonista no filme, ele tem um porquê, ele tem algo que ele quer descobrir, um propósito, enfim. Isso reflete também na nossa vida, você também tem que entender que você é protagonista da sua história, da sua jornada, assim como no filme, e não tem como você pegar essa responsabilidade e querer colocar na mão de outra pessoa. Cada um, Deus deu essa responsabilidade, e é o dever de cada um ali cuidar da sua narrativa, da sua história. Enfim, quando o protagonista ali no filme, ele tem, como eu falei, uma parte que é bem interessante, que ele tem um propósito, ele tem uma missão, né, de descobrir alguma coisa, desvendar alguma coisa do passado, enfim, resolver alguma situação.
seja qual for, né? Seja de questão de familiares, ou amor, ou algum negócio, seja qual for o tema. Mas ele sempre tem uma missão, vamos dizer assim, uma missão, um propósito para fazer a descoberta até no final do filme, né? E na vida também é assim, nós temos um propósito. Você não nasceu por acaso, você nasceu para ser como um filme, um protagonista de um filme que é o filme da sua vida, para um propósito. E é aí que você tem que entender. Você tem algo para cuidar, algo para resolver. Você tem que evoluir, você tem que se tornar uma pessoa melhor, igual o protagonista faz de um filme, né? Resolver uma situação, deixar um grande legado. Você não nasceu por acaso. Então, por que que você às vezes se coloca no lugar de vítima? Você, em vez de lutar, em vez de encarar, você fica preso dentro do quarto, ou reclama, ou chora, ou deixa a depressão dominar, ou deixa sua vida ir de qualquer jeito, né? A maré levar. Por que é assim, em vez de você assumir a responsabilidade, entender que a felicidade, o sucesso, a mudança, o propósito, o cumprimento do propósito, depende só de única pessoa que é você. Eu e você temos esse papel de ser protagonista. E aí eu falei, meu Deus, eu não posso mais me colocar em situação de vítima. Eu cheguei a um tempo que eu era protagonista da minha história, mas eu tava me colocando em situação de vítima. Reclamando, falando que eu não merecia, me sentindo culpada se alguma coisinha ali vinha a mais, né, se desse certo. Ou se me desse a permissão de alguns luxos. Eu falei assim, não, mas por que eu tô assim? E o inimigo, ele quer isso, nos colocar em estado, em posição de vítima, e não nos fazer entender que nós somos chamados para ser protagonista da nossa história. Então, seja hoje protagonista da sua história, seja hoje protagonista do seu negócio, luta contra aquilo que você está tendo dificuldade, luta contra os pensamentos, contra as vergonhas, contra os medos, luta contra isso e vença. Porque assim como no final do filme aquele protagonista é aplaudido, é elogiado, ele consegue cumprir sua missão, você também vai chegar nesse nível, sabe? Vai se destacar, vai se cumprir sua missão. Eu e você precisamos entender que o sucesso só vem quando eu e você nos tornamos protagonistas da nossa história. Hoje eu te venho aqui para pedir para você se colocar nesse papel de ser o ator principal da sua história. Não coloca a sua história na mão de outras pessoas, porque aquilo que uma vez eu sempre, que um dia eu ouvi, que eu carrego comigo até hoje, que é se você hoje não vive pelos seus sonhos, você vai acabar vivendo pelos sonhos dos outros. Se você hoje não cuida da sua história, da sua vida, do seu sucesso, você vai acabar colocando isso na mão de outras pessoas. Ou realizando também o sonho de outras pessoas, esquecendo dos seus. Enfim, espero que esse vídeo de alguma forma fez sentido aqui para você. Possa esclarecer. E se esse aqui é o seu problema, talvez eu não tô conseguindo ser protagonista da minha história. Eu tento, mas todo momento vem o sentimento de vítima, né? Que é esse sentimento de culpa, de achar que você não é capaz, de se sentir inferior. Você tem que fechar os seus olhos e pensar, eu fui chamado, eu fui escolhido como filha, como filho de um rei que quer que eu seja protagonista, e começar a fazer afirmações ao contrário. Porque a gente só consegue sucesso, só consegue realmente chegar lá, quando a gente tem essa mudança de comportamento, a gente sai desse papel de vítima e se coloca como protagonista hoje da nossa história. Espero que esse vídeo faça sentido para você e que você possa brilhar, que você possa realmente entender isso, entender que se o seu sucesso chegar, você precisa ser protagonista hoje. Toma a direção, as rédeas ali da sua vida, do seu caminho, e saia desse papel, desse estado de vítima hoje. Que Deus não te chamou para ser assim. Entenda isso. Então, se isso é seu problema, tem solução. E eu tô aqui para ser também uma pessoa que vai te ajudar. Espero que esse vídeo aqui possa fazer sentido para você de alguma forma. Ou para alguém que você sabe que precisa ouvir isso. E nós vemos no próximo vídeo. Curte aqui, comente aqui, vai ser muito interessante ouvir o seu comentário. Ver seu comentário, né? E saber que de alguma forma eu posso estar inspirando você e outras pessoas. Estou aqui para ser sua amiga e te ajudar
Então aqui nesse canal você vai encontrar muitos conselhos, muitas coisas que vão ajudar no seu caminho, que foi o que eu descobri também e que está me ajudando na minha jornada. Espero de alguma forma realmente ter essa contribuição, da sua parte, ter essa ajuda, e vamos junto aí na corrida do nosso propósito, do nosso sucesso. Um forte abraço para você e nos vemos no próximo vídeo. Fui!